Glória a Deus, graça e paz da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar um brado de glória. Aleluia, Jesus. Mais um estudo com vocês aqui. O estudo de hoje se encontra em Deuteronômio 19, do versículo 1 ao 21. Glória a Deus. Quando o Senhor teu Deus desarraigar as nações cuja terra o Senhor teu Deus dará a ti, e tu possuireis e habitareis nas tuas cidades e nas suas casas. 3 cidades apartarás no meio da terra, que o Senhor teu Deus te dará para que a possuas. As cidades de refúgio foram tratadas em Números 35, do versículo 11. Prepara-te-ás o caminho, dividirás em 3 partes os termos da tua terra que o Senhor teu Deus te fará possuir. E isto será para que todo homicida se refugie ali. E este é o caso do homicida que tem que fugir para ali e viver. Aquele que ferir o seu próximo por engano, com quem nunca tivera inimizade antes. As cidades de refúgio eram para indivíduos que tinham matado alguém acidentalmente. Eles podiam fugir para estas cidades e os parentes das vítimas não podiam tocar naqueles que haviam se implicado nessa situação. Entretanto, estas cidades não eram para assassinos frios. Como alguém que foi com seu próximo ao monte para cortar lenha e pondo força com a sua mão no machado para cortar alguma lenha, saltar o ferro do cabo e ferir o seu próximo, e este vir a morrer, aquele refugirá para uma dessas cidades e viverá lá. Aleluia. Para que o parente do morto, um parente ou um amigo da vítima, não vá após o homicida, quando se irá o seu coração e o alcance por ser cumprido o caminho, e lhe ferirá de morte, não sendo culpado de morte, portanto, nunca dantes tinha tido inimizade com ele. Como dizemos, a morte do homem foi por um acidente desafortunado. Portanto, eu te ordeno dizendo, 3 cidades apartarás para este propósito. E se o Senhor teu Deus alargar o teu território, como jurou os teus pais, e lhe der toda a terra que disse que havia de dar a teus pais, quando guardares todos estes mandamentos que eu te prescrevo hoje para cumpri-los, e amares ao Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos todos os dias, então acrescentará mais 3 cidades além dessas 3. Estas últimas 3 estariam no lado oriental do Rio Jordão. E para que não seja derramado sangue inocente no meio da tua terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança, e haja sangue sobre ti. O motivo para designar estas cidades era para evitar o derramamento de sangue inocente. O que aconteceria caso o homicida não deliberado fosse morto por um dos parentes do homem que ele tinha matado acidentalmente. Mas quando houver alguém que aborrece o seu próximo e o espreita com cilada e os levanta contra ele e fere de morte, houvesse acolhido em alguma destas cidades, então os anciãos daquela cidade o tirarão dali e o entregarão na mão do parente do morto e morrerá. Como dissemos, as cidades de refúgio não eram para os assassinos, e sim para os que tinham matado alguém acidentalmente. Não perdoarás os teus olhos
e tirarás de Israel o sangue inocente e te irá bem. A pena capital para o crime capitais é um dos mandamentos do Senhor, embora a execução do culpado não servisse como meio dissuasivo, né? Dissuasivo. Desmontavam. Aleluia. Quando Deus valoriza a vida humana, se um homem ou uma mulher a sangue frio tirasse a vida do outro, a vida dele ou dela teria que ser tirada também. Está lá em Romanos 13, do versículo 1 ao 7. Não reduzirás o limite de teu próximo, o qual estabeleceram os antigos em tua herança, que receberás na terra que o Senhor teu Deus te dá para que possuas. Relativo aos marcos que foram postos para delinear os limites das terras, não deviam ser mutados clandestinamente. Não haverá uma só testemunha contra alguém em qualquer delito ou em qualquer pecado, seja por qualquer pecado que cometer, pelo falar de 2 testemunhas ou pelo falar de 3 testemunhas, e consistirá o fato. Como nas cortes de julgamento, na atualidade até relutado de uma testemunha ocular, muito frequentemente é defeituosa. Por este motivo aqui se requer que 2 ou mais, para que os direitos dos indivíduos sejam protegidos. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém, para atestar contra ele algo injusto, então os 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos que forem sacerdotes e juízes naqueles dias. E os juízos inquirirão bem. E se parecer que aquela testemunha é falsa, que atestou falsamente contra seu irmão, farão a ele, com ele pensou, fazer o seu irmão. E assim tirarás o mal do meio de ti. E os que ficarem ouvirão e temerão e não voltarão mais a fazer uma coisa tão má como esta no meio de ti, como está no meio de ti. Certas indicações foram dadas para que os indivíduos temessem levantar calúnia contra o seu próximo. E não perdoarás o seu olho, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Na maioria dos casos, isto não era levado a cabo, mas em troca dava-se certa quantidade de dinheiro para satisfazer a situação. Aleluia, Deus da glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Então aqui está falando das cidades de refúgio, aquelas pessoas que fugiam para essas cidades, que faziam algum delito, cometiam algum delito, mas aqueles delitos que não foi por querer, por alguma razão aconteceu, né? E os limites da terra que Deus deu para cada um, né? As testemunhas, o perjúrio, aquelas pessoas que falam falsamente ao teu respeito. Aleluia. Essa é a palavra de hoje, que nós temos que obedecer e ver até onde nós estamos com Jesus, né? Amém? Então esse é o estudo de hoje, que nós viemos aprender cada dia mais o que Deus está falando comigo e contigo. Que nós viemos ter uma verdadeira mudança, nos render aos pés do Senhor, falar somente a verdade, não falsamente, levantar falso testemunho sobre aquela pessoa, sobre aquela vida. Amém? Que nesse dia de hoje, que Deus venha abençoar a tua vida,
teu ministério, tudo que tocar tuas mãos. Que nós viemos pedir perdão de Deus pelo nosso pecado, pelas nossas falhas, pelas nossas faltas, que são tantas. Precisamos pedir perdão de Deus, amém? Que Deus abençoe tua vida, teu ministério, tudo que tocar tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.